2 dias após uma revisão de iteração, e eu já vou decodificando as coisas para vocês, né? Revisão de iteração é a mesma coisa que revisão da sprint, né? Só que algumas vezes o exame traz termos mais genéricos como iteração, às vezes termos mais específicos como sprint. Eu diria que é até mais comum trazer termos genéricos, tá? Ah, então, após uma revisão de iteração em um projeto de desenvolvimento de software, uma parte interessada reclama que o software não é amigável e os usuários finais acham difícil usá-lo. Que técnica a equipe pode empregar para evitar isso no futuro? Aí nós temos letra A, realizar o teste de unidade antes de cada liberação. Letra B, observar as partes interessadas interagindo com uma versão preliminar do software. Letra C, adaptar o DevOps no trabalho e planejar lançamentos mais frequentes. Ou letra D, definir padrões de usabilidade organizacional. Aqui eu acho que a primeira que eu eliminaria, né, tentando assim, né, até mostrar um processo de resolução de questões, seria a letra A. E por que que não é a letra A? Porque teste lida com a correção do software, né? Lida se o software faz aquilo que se pretendia, tipicamente usando uma especificação, né, de requisitos como base ali. O software ele não costuma pegar ou ele não costuma ser capaz de garantir que aquele software será bom aos olhos do usuário final, né? Uma coisa é o software estar correto, outra coisa é quem deverá utilizar o software acreditar que aquele software é de fato adequado para o seu uso, né? A única forma que a gente tem, né, de ter essa certeza, ou de pelo menos, se não uma certeza, ter um indicativo melhor de que aquele software será bom, é fazer com que essas pessoas tenham contato com o software. De preferência, utilizem esse software o quanto antes. Eh, a outra que eu, e aí eu vou, e isso faz com que, de certa forma, a gente fique entre as letras B e C. Então eu vou eliminar uma outra, né, que eu acho que não é, acho não, não é a mais adequada aqui, que seria a questão de definir padrões de usabilidade organizacional. Essa parece uma boa ideia, afinal de contas, se o pessoal acha difícil, né, usar o software, pô, como é que eu lido com esse problema? Como é que eu trato esse problema? Eu deveria me preocupar com usabilidade, que é a disciplina que trata disso. Mas mais do que eu tratar esse assunto de uma maneira, digamos, teórica, talvez teórica seja uma palavra muito forte, mas de uma maneira não empírica, né? Porque eu defino padrões de usabilidade organizacional de acordo com aquilo que eu entendo que é o melhor, talvez de acordo com uma teoria, mas não em campo, diretamente com aquele usuário. Então, isso ajuda, a letra D ajuda? Ajuda. Ajuda bem mais do que a que não ajuda tanto assim, mas não resolve, né, o problema, tá? Então a letra D eu já descartaria também. O que a gente tem que fazer mesmo é fazer com que o usuário use aquilo o mais rápido possível, né? A letra C, talvez alguns poderiam argumentar que a letra C, de certa forma, caminharia nesse sentido, né? Para quem não sabe do que se trata DevOps, é até bom, mesmo para quem não é da área de software, é bom que vocês conheçam esse termo aqui, porque eventualmente pode aparecer, opa, e aí vocês não vão ter problema. O que que ocorre? Dentro da área de desenvolvimento de software, um problema muito frequente que havia e existiu durante muito tempo é você ter um ambiente em que aquele software é desenvolvido e você ter um ambiente em que aquele software está operando, né? A gente fala que aquele software está em produção. No caso, seria o Ops. Dev é desenvolvimento, Ops é de operação. Então, muitas vezes não se fazia liberações frequentes de software por medo de que aquela liberação colocasse a operação em risco, né? Então eu vou desenvolvendo as novidades num ambiente seguro, que é o meu ambiente de desenvolvimento, e eu evito ao máximo colocar aquilo em produção. Eu coloco aquilo em produção poucas vezes no ano, às vezes, justamente para não ter perigo de atrapalhar ali a operação. Só que o pessoal percebeu que isso era uma besteira, porque aí você acabava acumulando muita coisa ao longo do tempo, e quando você jogava aquilo na operação, aí sim que você tinha problema. Então, o problema vinha muitas vezes de uma dificuldade de ter uma integração rápida entre esses dois ambientes e acabar
demorando muito para colocar as coisas em produção. Então, DevOps é justamente uma disciplina para juntar esses dois mundos, né? E fazer com que seja fácil algo que está funcionando em desenvolvimento funcione em operação sem que aquilo atrapalhe o ambiente operacional. E fazendo isso, eu poderia lançar, né, fazer releases mais frequentes daquele produto que eu estou desenvolvendo. Fazer release mais frequente é uma boa ideia, porque em tese, se eu faço release mais frequente, os meus usuários terão mais contato com o software. É uma boa ideia, mas não é garantido. Né? A letra B ela vai no ponto, a letra B é a correta aqui, tá? Eu vou garantir que não haja problemas de usuários finais achando difícil usar aquele software, fazendo com que eles usem o quanto antes. E ainda que a letra C possa, de uma maneira indireta, talvez levar para esse caminho, ela não garante esse caminho. Eventualmente, eu posso fazer uma série de lançamentos, de releases, não comunicar aquilo adequadamente no momento correto e o pessoal não usar. Né? Ao passo que a letra B está indo bem direto ao ponto aqui, por isso que ela é a mais adequada. E, inclusive, isso pode acontecer dentro da revisão de iteração, da revisão da sprint, em que aconteceria não só uma apresentação do software que foi criado, né, dentro dessa sprint, mas também uma experimentação, de forma que, pensa bem, se você levou determinados usuários importantes, chave, né, para essa revisão de iteração, e eles utilizaram o software na sua frente, experimentaram o software na sua frente, não faz sentido ele, alguns dias depois, falar que aquilo não está bom, afinal de contas, ele participou, né, daquele processo junto ali. Então, a letra B, ela é a melhor nesse caso aqui. A letra C não é tão ruim assim, mas não garante. A letra D também não é ruim, então repare que é uma questão que realmente tem seus complicadores. Tem várias opções possíveis, mas a melhor é a letra B. A única que eu descartaria aqui mais, talvez assim, mais diretamente, seria a letra A, mas é interessante vocês terem essa noção, porque muita gente acha que teste resolve esse problema, mas não resolve, tá? Teste tem a ver com correção, tem a ver com controle de qualidade e não com essa questão da aceitação e da usabilidade. Se você gostou dessa questão, dessa explicação, é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos, tem interesse na certificação PMP ou na certificação CAPM, né? A certificação PMP que é a mais importante do mundo no campo de gerenciamento de projetos, e a CAPM é uma certificação similar à PMP, também emitida pelo PMI, para aquelas pessoas que ainda não têm a experiência necessária aí para a PMP, né? E se você tem interesse nessas coisas todas, certamente você vai querer saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações. Inclusive, a gente vai começar uma próxima turma no dia 28 de março, está pertinho já, e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link ou a instrução de como que você faz para saber mais a respeito desse curso, e também para que você possa se cadastrar na lista de espera. Se cadastrando nessa lista, você muitas vezes tem inclusive acesso a um preço especial. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.